ENAD. Olá, meus queridos alunos da Estácio, vocês aí que estão se preparando para o ENAD, eu já desejo sucesso para todos vocês, né? O ENAD é uma oportunidade para checar os conhecimentos adquiridos na faculdade, né, de comunicação, de jornalismo, e é também uma oportunidade para vocês valorizarem o diploma de vocês. Óbvio que vocês vão caprichar numa boa nota desse ENAD, né? Nesse ENAD. Vamos falar um pouquinho sobre jornalismo comunitário, né? Vamos começar falando primeiro sobre o que é comunidade. O que é comunidade, né? É uma reunião de pessoas que possuem objetivos comuns, histórias comuns, né? Origens comuns, ou pessoas que, de certa forma, executam atividades que têm, né, afinidade entre elas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente fala em comunidade, muita gente associa a comunidade a uma área carente, a um bairro carente. E não é só isso, comunidade. Você pode ter a comunidade de pilotos de helicóptero, você pode ter comunidades de pessoas que têm a mesma origem, né? No sul você tem alemães, né? Você tem gente que veio de todo o país, de outros países europeus, né? Enfim, então comunidade é isso. Tem histórias em comum, né? E tem vivências em comum e tem, né, experiências profissionais em comum. Quando a gente fala em jornalismo comunitário, a gente está falando justamente disso. O mais comum, né, o que a gente vem logo à nossa cabeça é o quê? É o jornalismo que é exercido em comunidades de moradores, né? Então, isso é interessante porque a grande imprensa, quando a gente fala em grande imprensa, a gente está falando das grandes empresas de jornalismo, em muitas situações, o alvo dessas empresas, né, é um alvo muito mais amplo, não está preso exclusivamente a uma comunidade. E esses jornais, essas publicações, na verdade, comunitárias, têm um papel fundamental de fazer com que essas pessoas se sintam representadas através das mídias, não é? As pessoas falam para elas mesmas e às vezes falam para fora também daquela bolha. Então, quando a gente está falando em jornalismo comunitário, ele se acentua principalmente logo depois da abertura, quando o Brasil saiu do regime ditatorial, né, na década de 80, quando houve aquela abertura lenta, gradual. O que aconteceu? Começaram a surgir os jornais de comunidades, né, os jornais, enfim, as publicações passaram a ter mais liberdade para fazer questionamentos, para fazer reivindicações. Hoje em dia, aqui no Rio de Janeiro, né, que é um estado, né, que principalmente a capital, é uma capital com muitas comunidades, e a gente está falando aí do caso de comunidades locais de vivência, o que acontece? A gente vê essa representatividade ser exercida através das publicações. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Ali na Maré, você tem uma rede, né, própria para isso. Na Rocinha, você tem também publicações, né, que abordam o dia a dia daquela comunidade. Você tem lá no Complexo do Alemão, o Voz das Comunidades, que hoje até é uma ONG, né? Começou com um jornal. Então, é através desse tipo de publicação, não só nessas áreas carentes, mas também aqui vamos lá, vou dar um exemplo aqui no Recreio dos Bandeirantes, Barra da Tijuca. Nós temos uma publicação já há muitos anos, né, comunitária. E o que é isso? Nessas publicações, você vai ter o quê? Os anseios daquela comunidade, daquela sociedade, você vai ter ali a cobertura das necessidades daquela comunidade, dos problemas daquela comunidade, a vida social daquela comunidade, perceberam? Então, o que é interessante no jornalismo comunitário é que você dá voz e vez, né, para que as pessoas se vejam representadas, né? É a liberdade de expressão, né, assim, indo em sua fase mais na localidade mesmo, né? E uma coisa que é interessante, o modus operandi, né? O fazer jornalismo no jornalismo comunitário. É a mesma coisa de fazer jornalismo nos grandes veículos, né? Você tem a apuração, você tem a pauta, você tem como elencar quais são os problemas daquela comunidade, né? Então, a maneira de você produzir esse jornalismo não se diferencia em nada da grande imprensa, ok? Então, você tem a reportagem, você tem... E uma coisa que é muito interessante, que é bom que se diga também, uma coisa que é importante, é que com o advento das redes sociais, né, isso se ampliou maravilhosamente bem.
não é? Você tem Instagram, você tem Facebook, você tem Twitter. Hoje em dia, meus queridos, só para que vocês tenham uma ideia, a grande imprensa vai pegar muitas das informações de alguns bairros ou de algumas localidades no jornalismo comunitário. Você hoje em dia está na rede, você está, vamos lá, vamos imaginar que você trabalhe numa empresa jornalística de grande porte. Você está na apuração e precisa saber informações a respeito da tua cidade. Chegou alguma informação a respeito de uma determinada comunidade, facilmente você vai lá, olha, na internet, consegue acessar, né, aquela página, né, aquele Twitter, aquele Instagram do jornal lá da comunidade, pegar informações, confirmar, checar. É muito comum nos Estados Unidos, por exemplo, você ter emissoras comunitárias, né? Nós aqui falamos muito em rádio comunitária, não é verdade? Falamos muito em rádio comunitária, mas há jornais comunitários, né? Onde toda a atenção daquela publicação ou daquela emissora, seja ela de TV, né? Porque hoje em dia todo mundo tem o seu canal de fala, né, através das redes sociais, nós temos o quê? Nós podemos ter uma emissora de TV em casa, nós podemos ter uma emissora de rádio em casa e podemos ter um jornal, né, tudo num portal. Né? Eu tenho exemplo até de ex-alunos, né, que fazem esse tipo de trabalho muito interessante, voltado o quê? Para Zona Norte do Rio de Janeiro, né? Eu tenho uma aluna que faz um trabalho maravilhoso, né, em cima disso, com um portal. Então, com reportagens, equipe de reportagens, com pauta, com publicidade, porque nada se mantém sem a publicidade, né? A menos que você tenha algum tipo de apoio. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte, o que eu posso adiantar. Jornalismo comunitário é você dar vez e voz às pessoas, né, através da imprensa, e hoje em dia, mais do que nunca, através dos portais, né, através da internet. E outra coisa, e com a formação jornalística, muito melhor, porque a coisa que é bacana, né, o que eu acompanho, hoje em dia a gente não tem que mirar apenas nas grandes empresas jornalísticas, né? Antigamente as pessoas saíam da faculdade e queriam trabalhar na emissora A ou no jornal B de grande porte. Hoje em dia você pode ser o dono do jornal, hoje em dia você pode ser o dono da emissora de rádio ou de TV, né? Basta ter o quê? A questão do empreendedorismo. O modus operandi, vocês sabem, né? Vocês sabem como deve ser feito. E nós temos muitos exemplos. Vamos lá, quer um exemplo? A TV Flamengo, TV Fla. Não fala para uma comunidade, que comunidade é essa? Né? Torcedores do Flamengo. Então você tem ali reportagens, você tem imagens, né? Você tem o quê? A comunidade dos professores, né? Então você tem lá os sindicatos, você tem as entidades congregadoras, você acaba produzindo isso, né? Para aquele determinado perfil de consumidor de notícias, né? Falando sobre o jornalismo, né? Jornalismo é jornalismo em todo e qualquer lugar. Só que nós temos distinções, né? Nós temos o jornalismo de rede, né? Que é o jornal, um telejornal que cobre as notícias do país e do mundo. Nós temos o jornalismo regional. Vamos falar sobre o jornalismo regional? Eu até falo muito à vontade porque eu trabalho para um telejornal regional. E o que acontece? Como o próprio nome diz, você trabalha para uma determinada região, você trabalha para um determinado estado. Eu vou dar um exemplo da emissora que eu trabalho, você tem vários programas, né? Vários programas jornalísticos, melhor dizendo, voltados para cada estado. Isso é jornalismo regional. Cada área, cada editoria produz tudo aquilo que é de interesse, no caso do seu estado, ok? Então, é a mesma coisa. Você tem a mesma maneira de fazer jornalismo. O foco, né, o direcionamento é que vai ser diferenciado. Tá? Porque eu vou falar sobre a parte social do nosso estado, eu vou falar sobre a parte econômica do nosso estado, eu vou falar sobre a parte esportiva do nosso estado, né? Mas tudo voltado exclusivamente para aquela região. Você é editor de um determinado jornal regional, você tem que estar atento a tudo aquilo que chega dos outros municípios, das outras cidades, quais são as cidades que são cidades consideradas polos para a geração de notícias, perceberam? E é muito comum, às vezes, haver o quê? Uma inter-relação
uma troca de informações, em muitas situações, de uma emissora de TV que fica numa capital, como é aqui a capital fluminense, com emissoras de TV menores no interior, né, que acabam gerando notícias, acabam gerando informações, trazendo fatos, né, para o dia a dia. Quando a gente fala em critérios de noticiabilidade, quais são os critérios? Né? Aquilo que é relevante, aquilo que é importante, aquilo que envolve um artista, aquilo que tem drama, aquilo que desperta a atenção do público pelo fato de ser inusitado. Tá. Cada região conta a sua história, tem os seus destaques, né? E aquilo ali é levado para quê? Para toda aquela região, para toda aquela comunidade, numa coisa mais ampla do que é o jornalismo comunitário, entendeu? Às vezes, em muitas situações, algo que acontece em Campos, no norte fluminense, o asfaltamento de uma rua, tá? Ou a iluminação de uma determinada rua, não tem interesse para a gente aqui na capital fluminense. Mas um escândalo na Câmara Municipal, né, ou uma prisão muito importante, né, que seja relevante para o Estado do Rio de Janeiro no combate ao crime, ele vem para o jornalismo regional, entendeu? Eu espero que essas dicas sirvam para que vocês tenham uma ideia do que é o jornalismo comunitário, do que é o jornalismo regional. Vocês notaram que eu não entrei muito nessa questão de bibliografia, de estudos. Eu acho que o mais importante é que vocês entendam como funciona o jornalismo comunitário e o jornalismo regional. É bom que vocês prestem sempre atenção nas redes sociais, né? Quando a gente abre, né, o Instagram ou quando a gente vai no Facebook, né, que você vê muitas notícias bem localizadas, às vezes de bairros, de localidades que não são a sua, né? Que não é a da tua localidade, né? Entendam, né? Que aquela comunidade está falando para ela mesmo. Perceberam, né? Isso é que é importante. E essa questão do jornalismo regional, sim, é importante também que vocês tenham conhecimento justamente para ver quais são os diversos estágios ou os diversos níveis do jornalismo. O modo de fazer jornalismo, gente, é exatamente o mesmo, né? Agora, o alvo, o público-alvo, né? A maneira como você vai fazer isso chegar, um determinado fato chegar à comunidade ou ao Estado, né? Isso é que vai ser um pouquinho diferenciado, entendeu? Essa questão do público-alvo. Eu espero que vocês tenham gostado aí das dicas. É nada.